Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando mais um do negativo ao positivo e o benefício desse programa nada mais é do que te ajudar aí na sua vida financeira, tirar das dívidas, abrir um pouco a sua mente em relação a dinheiro, traçar um caminho, uma jornada junto com você em relação à prosperidade, te tirando das dívidas e fazer o seu dinheiro sobrar, né? Voltar a ter dinheiro no bolso, que é isso que importa. E eu me chamo Victor Novaes, eu sou engenheiro civil, empresário e educador financeiro. O tema do episódio de hoje vai ser sobre domínio das emoções. Como dominar as emoções, por que é importante a gente ter domínio das emoções e como isso interfere no nosso dia a dia, principalmente no nosso financeiro, né? Como que a gente chegou aqui até agora e grande parte disso foi por conta das nossas emoções, por conta das nossas emoções do nosso cérebro que está aqui dentro. E a gente não consegue ver, mas eles têm domínio total, essas emoções elas têm domínio total sobre a gente. Todos temos as mesmas emoções: raiva, tristeza, gratidão, alegria, e só que poucos sabem dominar essas emoções, né? De tristeza, de alegria, de raiva, né? Por exemplo, alguém já jogou um dominó, um baralho, tenho certeza, e pegou uma mão muito boa, né? E aí você fica feliz, fica eufórico, né? Fica olhando e fala, nossa, agora vou ganhar. E o adversário, o oponente, ele fala assim, ah, tá com a mão boa, né? Tá rindo, não sei o quê. Em contrapartida, tem outras pessoas que usam ao contrário, né? Eu pego uma mão muito boa e fica ali séria, triste, né? Então ela tem o domínio da emoção, ou então ela pega uma mão ruim, fica muito feliz, ela vai influenciando a outra pessoa, né? Isso é um jogo de domínio de emoção. Então existem pessoas que sabem dominar essas emoções e também tem pessoas que não sabem dominar essas emoções, como tudo na vida. Ao comprar algo, por exemplo, a gente ativa uma emoção, né, um hormônio que seria o que é falado hoje em dia, o hormônio da felicidade, que seria a dopamina. Ao longo da vida, até mesmo ao longo do nosso dia, a gente acaba tendo picos de dopamina, né? Picos de felicidade. Você pega o seu dia, você tem picos de felicidade. A compra é um gatilho. O celular, por que falam que o celular faz tão mal? Porque ele te traz pico de dopamina, né? Então, quando você vê um vídeo e você dá aquela risada e fica feliz, aquilo está elevando a sua dopamina. Quando você faz uma compra, né, eu tenho conhecidos que eles são assumidamente viciados em dopamina e eles me falam que a compra, para ele, quando ele compra e recebe a mensagem de aprovado, né, de sua compra foi autorizada, isso traz para ele uma sensação de prazer. Isso eleva a dopamina dele e a felicidade momentânea daquela ação. Então, abrir um pacote, né, receber um pacote, até mesmo um delivery, por exemplo, quando você abre ali o pacote da sua comida, isso te traz dopamina. Outra coisa que te traz dopamina é um, um, uma televisão. Você comprou, você assinou um streaming, um pacote de streaming. Quando você loga ali a primeira vez, isso te dá uma dopamina, tá? Então, todas as compras, pequenas compras que você faz, vai te dando picos de dopamina. Comer te dá dopamina. Você come um chocolate, um doce, ele eleva ali o seu pico de dopamina, né? Que é o que falam que é o hormônio da felicidade. A gente precisa conhecer a fundo para dominar a nossa vida financeira
tá? Para ter controle das nossas finanças, a gente precisa dominar o que nos faz gastar, o que nos faz poupar, o que nos faz investir, né? E isso tudo está aqui dentro do nosso cérebro. E a gente precisa conhecer o conceito do cérebro trino, que é chamado cérebro trino. Tá? Nosso cérebro é basicamente dividido em 3 partes, que é o neocórtex, o límbico e o reptiliano. Neocórtex, ele é responsável pelos nossos movimentos, fala, reflexo, né, inteligência. O límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. Essas emoções que eu falei no começo, que é alegria, tristeza, ansiedade, gratidão. E tem também o reptiliano, que o reptiliano ele é responsável pela nossa sobrevivência. O nome já diz lá, reptiliano, lembrando lá dos dinossauros, ele é o que te poupa energia, te deixa sem vontade de levantar da cama, porque não quer que você gaste energia, não quer que você pense muito. Ele é o reptiliano, ele é o responsável para você sobreviver. Tá? Então, basicamente, a gente vai falar mais sobre o límbico, que é responsável pelas emoções, e pelo reptiliano, que é o responsável pela sobrevivência. Tá? Então, esses dois aí são os que mais brigam, principalmente quando você compra. Por quê? Porque quando você compra, na maioria das vezes, é o límbico que está mandando. O límbico que vai mandar. Tá? Se você vai comprar um presente, se você vai comprar alguma coisa, é o que eu sempre falo, você quer ou você precisa? Quando você vai comprar uma coisa e você olha para aquela coisa e fala, eu quero ou eu preciso? Quando você está no eu quero, é o límbico. Quando você está no eu preciso, é o reptiliano. Tá? Então, eu quero é límbico, eu preciso é o reptiliano. Mas a maioria das vezes, quem manda é o límbico. Tá? Quantas vezes você, sem dinheiro, comprou uma coisa? Ah, mas é aniversário do meu amigo, é aniversário do meu filho, da minha filha, né, da minha esposa, do meu marido. Eu preciso comprar. Mas você está lá endividado, sem dinheiro, e você comprou, mesmo sem ter dinheiro. Mesmo sem saber se você vai conseguir pagar. Ou até mesmo sabendo que você não vai conseguir pagar. E você foi lá e passou o seu cartão. Isso é o seu límbico trabalhando, seu sistema límbico, é a sua emoção, é o seu emocional. Você está pensando na pessoa, né? Isso é muito bonito, é muito legal, né? Mas a gente precisa pensar na gente mesmo, porque no final das contas, quando você der aquele presente, a pessoa vai ficar muito feliz, muito agradecida, né? Mas a dívida ficou com você. E é aí que o reptiliano aparece, né? Depois que tudo isso passou, a festa, a euforia e tudo, você deu o presente, ou até mesmo você comprou para você porque você queria muito e chegou aquele momento que você, nossa, eu queria muito e tudo bem, passou 1 ou 2 dias, você viu que não era tudo aquilo, você já deixou um pouco de lado, porque é o seu reptiliano falando. Só que um problema é que o límbico, ele fala muito mais alto do que o reptiliano. A gente sempre viveu com emoções, né? Com os filmes que a gente vê. O ser humano, ele tende a se emocionar muito fácil com o outro. Você assistir um filme e se emociona, ou até mesmo alguém contando uma história para você de dor, sabe, de sofrimento que passou, você se emociona, você pega aquela dor para você, né? Então esse é o nosso límbico, falando mais alto. E só que a partir de hoje, você vai treinar o seu reptiliano e tomar decisões mais racionais. O reptiliano, ele vai precisar crescer um pouco aí dentro do seu cérebro.
Você não pode deixar o límbico dominar como ele vem dominando. Vamos colocar o reptiliano para aflorar mais, porque lembra, depois que você faz uma compra que você não pode pagar por conta do seu sistema límbico, é o reptiliano que vai te trazer para a realidade, para te acordar e falar, ei, então, essa conta aqui agora a gente precisa pagar. Agora, aquele cara vai ficar ligando, o banco vai ficar ligando, seu telefone não para de tocar, o seu nome vai ficar com restrição, vai lá para o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, então você não vai conseguir comprar mais nada. Isso é o reptiliano. Só que ele está treinado para falar depois que o límbico age. A gente vai começar a treinar o reptiliano para falar antes do límbico. Né? Por que falar antes do límbico? Porque você vai precisar de uma razão para comprar qualquer coisa, para tomar uma ação. Né? E essa ação, ela vai ter que ser muito boa. Já pro límbico, ele não tem essa necessidade de ter uma razão muito boa. Ele só precisa se emocionar. E aí ele compra. Né? Eu tô com fome. Nossa, mas eu tô morrendo de vontade de comer um sushi. Ah, mas o sushi é caro. Ó, eu tô morrendo de vontade de comer um sushi. Quem é que tá falando? É o límbico. Ah, mas o sushi é caro. Quem é que tá falando? É o reptiliano. Agora, quem é que vai martelar a compra? É o límbico. Ah, mas eu mereço. Eu trabalho a semana inteira. Eu mereço. Aí compra. O límbico tá falando mais alto. Você não pode deixar que o límbico fale mais alto sempre. Tá? O reptiliano tem que falar. Você tem que aflorar o reptiliano para você tomar decisões mais racionais. Tá? E as suas decisões mais racionais é que vai fazer com que você não contraia tantas dívidas desnecessárias e faça o seu dinheiro sobrar. A maioria das pessoas não é que ganha pouco, não é que tem muita dívida, mas é que não sabe gastar. É que simplesmente gasta desenfreadamente. Você não pode também descartar o límbico, tá, de uma vez por todas. É importante manter o equilíbrio. Porque o límbico, ele é importante para manter as relações com as pessoas. Se você for manter uma relação somente racional com alguém, você não vai se relacionar com ninguém. Essa é a grande verdade. Pessoas extremamente racionais têm dificuldade de relacionamento. São antissociais. Você conhece as pessoas antissociais? Essas pessoas tendem a ser mais racionais. Então, se você já é uma pessoa emotiva, você não tem que virar racional a ponto de, eu não vou mais em festa porque eu não vou gastar dinheiro, eu não vou mais comprar presente para ninguém porque eu não vou gastar dinheiro. E aí você vira uma pessoa antissocial, só que aí, ao mesmo tempo, você virou uma pessoa antissocial, você virou uma pessoa altamente racional, mas também virou uma pessoa frustrada, depressiva, sem amigo. Então você precisa saber dosar a quantidade tanto do límbico como do reptiliano. Tá? Os dois eles precisam trabalhar juntos e quando eles trabalham juntos, eles são poderosos. Eles são poderosos. E mais à frente eu vou te falar o porquê eles são poderosos. Eu vejo que as pessoas, elas, como eu te falei, elas erram muito em ser muito racional, né? E acabam perdendo essa qualidade de vida, ficando depressivas e não pensando nas outras pessoas, pensando somente em si própria. Então, eu vou passar um exercício que basicamente é o quê? A gente precisa primeiro nos arrumar, eu entendo que a gente tem que olhar para dentro, né, e olhar para as nossas finanças
e saber o que está desajustado, porque dificilmente vai ser ajustado por alguém de fora, e sim por nós mesmos. Então a gente precisa olhar para dentro, mas a gente não pode esquecer o que está fora, ok? Existe um conceito que se chama zona de controle e zona de influência. Vamos imaginar dois círculos, tá? Um círculo maior, onde é a zona de influência, e um círculo menor, tá? Então, tem um pequenininho e o grandão aqui. Esse aqui, pequenininho, é a sua zona de controle. O que é a zona de controle? É onde você está. Você está aqui dentro, na zona de controle. Então, você está na zona de controle, num círculo menor. Existe um círculo maior, que é a zona de influência. Quem está nessa zona de influência? Todo mundo que não é você. Seus filhos, seus amigos, sua empresa, seu trabalho, sua esposa, eles são a zona de influência. Você não consegue controlar as ações de uma pessoa que não está na sua zona de controle. E só você está na sua zona de controle. O que eu quero dizer é que você precisa aprender a dominar as suas emoções e não tentar aprender a dominar as emoções dos outros, tá? Mas aprender a dominar as suas emoções para ter mais controle de tudo que você faz, das suas ações, principalmente nas questões financeiras, né? Então, se só você sabe o quanto você tem, só você sabe o quanto você pode gastar. Você não pode deixar que uma pessoa que está fora da sua situação, que está na sua zona de influência, por exemplo, ela determina para onde vai o seu dinheiro. Você tem que começar a ter controle do seu dinheiro. Isso tem que estar dentro da sua zona de controle. E para você determinar para onde vai, o seu cérebro tem que estar alinhado, tem que estar treinado, né? Tanto o seu sistema límbico como o seu sistema reptiliano. Você não pode deixar nenhum lado racional e nenhum lado emocional tomar conta de você, das suas ações. Então você precisa ser o detentor das suas ações. Você vai precisar se desviciar de dopamina. Eu falei de dopamina, que dopamina é um pequeno hormônio, né? É o hormônio da felicidade, que falam. Ao longo do dia você vai tendo picos de dopamina. Então, quando você compra, você tem pico de dopamina. Quando você abre uma embalagem, você tem pico de dopamina. Quando você vê um vídeo engraçado pelo celular, você tem pico de dopamina. Então, você precisa aprender a se desviciar da dopamina aos poucos. E como é que faz isso? Se você comprar 4, você começa a comprar 3, depois você começa a comprar 2, e até você comprar 1 e ter o controle total da sua dopamina. Se você passa 5 horas no celular por dia, 8 horas no celular por dia, você tem que começar a reduzir a 7, a 6, a 5, a 4, a 3 horas e o quanto for importante para você. Então você precisa se desviciar de dopamina. E o problema é que quando a gente é viciado em dopamina, tudo que causa dopamina, ou é uma compra, ou é um celular de forma excessiva, ou é comer, quando você não está exposto a essas coisas que te causam a dopamina, você acha que você não é feliz. Você acha que a sua vida não faz sentido e logo você recorre a essas coisas. Então, ficar longe de dopamina é o primeiro passo para você ter um bem-estar pessoal e financeiro. Isso vai influenciar 100% na sua vida financeira. Você vai precisar se preparar para os efeitos colaterais que ficar longe da dopamina pode causar. E esses efeitos colaterais nada mais é do que você ficar triste, infeliz, achar que sua vida não faz sentido, ou até mesmo
cair numa depressão. E para isso, eu sugiro que quando você começar a identificar, se você estiver disposto a mudar de fato de vida financeira, e quando você começar a reduzir, a puxar um pouquinho os seus gastos para baixo, a sua dopamina para baixo, é você ficar alerta, identificar se você está tendo algum tipo de controle que está saindo, de situação que está saindo do seu controle, e buscar ajuda profissional. Existem pessoas que cortam de tal forma a sua dopamina, porque escutam as pessoas da internet e tudo mais, e acabam ficando doentes e não buscam ajuda de profissional. Então é muito importante a gente ter autoconhecimento, saber até onde pode ir e se for além do que pode ir, com a ajuda de um profissional, tá? de um psicólogo, de um psiquiatra, de um educador financeiro, de até alguém da família, para não ficar na jornada sozinho, porque a jornada de organização financeira, a jornada de autocontrole financeiro, a jornada de reprogramação mental, de sistema límbico, de emotivo, de sistema reptiliano, que é o racional, é muito cansativa, exige muita disciplina e muito foco. A gente precisa ter um propósito muito definido para perseguir esse propósito e, de fato, ter sucesso. Então, a gente vai precisar entender que tudo que vai ser feito vai ser para um bem maior. E eu pego sempre nisso, porque é muito difícil. Por que as pessoas não se recuperam financeiramente e acabam vivendo a vida endividadas? Porque é muito difícil a pessoa regredir. A pessoa dá um passo para trás e descer o padrão. É muito difícil a pessoa que gasta 10 passar a gastar 8, 7, 5. Então, isso a gente só consegue ter esse benefício quando a gente tem um propósito definido, Seja sair das dívidas, seja começar a investir, e seja comprar uma casa, melhorar a vida da família. E esse propósito, ele precisa ser alinhado e definido com mais pessoas, para que essas pessoas te ajudem a perseguir esse propósito, para você não acabar ficando sozinho nessa jornada. Então, eu espero, pessoal, que eu tenha dado uma pequena luz aí para vocês nesse vídeo, tanto nessa parte de conceito de sistema racional e sistema emotivo, e que vocês consigam dominar as suas emoções, porque dominando as suas emoções, certamente o próximo passo é dominar o dinheiro de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.